E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao módulo de contabilidade avançada. Então, nesse módulo, a gente vai estudar os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e eu resolvi iniciar logo aqui pela demonstração dos fluxos de caixa. Afinal, no final do módulo de contabilidade geral, a gente verificou as demonstrações contábeis, mais especificamente balanço patrimonial, DRE, a gente viu DLPA, a gente viu DMPL, né? Assuntos básicos, ou seja, aspectos da Lei 6404, da DFC e da DVA. Então, eu já resolvi, né, aproveitar esse gancho e iniciar por este tema, né, que é temido pelos alunos de contabilidade. Afinal, né, os aspectos do CPC 03, que trata da demonstração dos fluxos de caixa, certamente são aspectos dos mais complexos em contabilidade. Então, até para desmistificar isso aqui, desmistificar de que a contabilidade avançada, né, esse termo avançado às vezes assusta, né, não tem nada de novidade, né, não tem nada de novidade, aliás, novidade vai ter, mas não tem nenhuma dificuldade, novidade a gente vai ter demais, né, mas não tem dificuldade. Vocês vão ver que ao longo dessa e da próxima aula, as exposições vão se consolidar em sua cabeça através da resolução de muitas questões, tá? Então, é exatamente por isso que eu já pensei em começar pela DFC, né? Para o aluno assustado, ele vê que não tem problema nenhum a tal da contabilidade avançada, né? Ou seja, o termo avançado, muitas vezes o aluno pensa que ele vai ter que ter um conhecimento avançado, né? Não, contabilidade avançada é porque são questões sobre os pronunciamentos técnicos, mas, né, muitas questões são bem tranquilas. Aliás, tem muitos alunos que até preferem aspectos de contabilidade avançada porque é algo mais decoreba, digamos assim. Então, aqueles alunos que têm facilidade com memorização, independente se ele está entendendo ou não, ele memoriza, né? Ele consegue resolver as questões, muitas vezes, de contabilidade avançada. Evidentemente que aqui eu sempre vou tentar trazer, né, uma lógica por trás, né, por trás das exposições a respeito dos pronunciamentos técnicos. Afinal, tudo, né, tudo tem a sua lógica. Então, vamos começar a falar a respeito da DFC. O que a gente falou lá no módulo de contabilidade geral? Que a DFC é uma demonstração obrigatória, segundo a Lei 6404, né, mas ela é obrigatória portanto, para companhias fechadas e companhias abertas, mas existe aí, né, um dispositivo da lei que fala o seguinte, que as companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 2 milhões, elas ficam desobrigadas da elaboração e publicação da DFC. Então lembre-se que a DFC ela é obrigatória para companhias fechadas com PL igual ou superior a 2 milhões, assim como companhias abertas. Apenas isso que a Lei 6404 fala sobre a DFC, né? Então, a DFC, pensa bem no nome, né? Demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, é uma demonstração, e isso você tem que ter em mente, hein? Para você conseguir acertar questões a respeito da DFC, você tem que ter essa base na sua cabeça muito bem definida. Demonstração dos fluxos de caixa procura o quê? Evidenciar variações ocorridas no caixa da entidade, simples assim. Então perceba que é uma demonstração realizada segundo o regime de caixa. Ela está preocupada com recebimento de valores e pagamento de valores, ou seja, entradas e saídas de caixa. Se você tiver isso aqui em mente, um conceito extremamente básico, né, meio passo para você ter sucesso, né, daqui para frente nas questões a respeito da DFC. Acredite em mim, né? Então, sempre aqueles fatos que provocam variação no caixa serão evidenciados na DFC. Né? Então, quais são os fatos contábeis evidenciados na DFC? São aqueles fatos que, se você fizer o lançamento, ou vai ter um débito na conta caixa, ou um crédito na conta caixa, simples assim. Então, tá na dúvida se aquele fato contábil é evidenciado na DFC? Faça o lançamento. Quem domina lançamento contábil não passa vergonha aqui na DFC exatamente por isso. Se ele tiver na dúvida, ele faz o lançamento, ora, não teve lançamento na conta caixa, então não é um fato evidenciado na DFC. Por exemplo, compra de mercadorias à vista. É um fato evidenciado na DFC? Óbvio. Afinal, compra de mercadorias à vista vai impactar o caixa, né? Débito em estoques e crédito em caixa pelo pagamento. Então, sim, é um fato que provoca variação no conta caixa, portanto, é um fato que será evidenciado na DFC. Compra de mercadorias a prazo.
Será evidenciado na DFC? Não, não, porque o crédito aqui não foi na conta caixa, e sim na conta fornecedores, então não teve impacto no caixa. Então perceba que a compra de mercadorias a prazo não provoca variação aqui no caixa, portanto não é um fato evidenciado na DFC. Por outro lado, quando eu pago uma duplicata a pagar, né, quando eu pago uma duplicata que eu tenho a pagar, uma dívida com fornecedores, esse fato sim será evidenciado na DFC, porque eu vou dar baixa nessa dívida, né, débito em fornecedores ou débito em duplicados a pagar, e vou creditar a conta caixa pelo pagamento, pela saída de dinheiro. Então, sim, esse fato seria evidenciado na DFC. Então, simples assim, né? A única dificuldade aqui seria classificar os fatos de acordo com as atividades, afinal, a própria lei também fala, né, que a DFC ela é subdividida em 3 grandes blocos, ou seja, os fluxos de caixas provenientes das atividades operacionais, das atividades de investimentos e as atividades de financiamentos que a gente vai estudar aqui ao longo dessa aula. Então, são algumas, né, alguns pontos críticos, né, do estudo da DFC. O primeiro é esse que eu falei, você tem que ter isso em mente, que trata-se de uma demonstração que quer elaborar, né, evidenciar e elaborar, então, elaborar e evidenciar as variações da conta caixa. Simples, esse é um ponto crítico, se você tiver isso aqui em mente, né, grandes chances de sucesso em relação à DFC. O segundo ponto crítico seria classificar o determinado fato contábil de acordo com a sua atividade, ou seja, atividade operacional, de investimento ou financiamento, a gente já vai ver o que é, né? Existem mais outros pontos aí, chaves para a gente aceitar, que a gente vai ver aqui ao longo do curso, tá ok? Então vamos lá, né, estudar a DFC com calma, né, sem pressa, para que você nunca mais tenha calafrios a respeito de questões dessa amada demonstração. É a demonstração mais legal que a gente tem, porque ela brinca com raciocínio. Quem consegue raciocinar, né, acaba brincando com as questões. Realmente, né, é um desafio de aceitar essas questões. Então vamos lá na tela, olha aí, demonstração dos fluxos de caixa. Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides, né, que eu trouxe para vocês. Então, lembrando aqui que é o CPC 03, né, que trata da DFC, né, pronunciamento técnico CPC 03. Lembrando, né, que se você deseja pegar todos os pronunciamentos técnicos, não é necessário, porque eu trago todas as disposições importantes para dentro das nossas aulas, né, aqui nos slides. Mas se você desejar, você pode entrar lá em www.cpc.org.br. Né? Vai ter lá documentos emitidos, você vai lá em documentos emitidos, pronunciamentos, lá estará então a lista de pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. Você pode até fazer o download e não vai sair lendo, né? Não vai sair lendo, porque é muito chato ler aquilo ali sem questões para resolver, sem uma explicação, né? Tenho certeza que você vai dormir se você sair lendo esses pronunciamentos técnicos. Então calma, né? A gente traz aqui para vocês, mas é uma ótima fonte de consulta. Maravilha. Então vamos lá. CPC 03. O que eu tenho para falar para vocês? Então, segundo, aqui eu trouxe só, né, só um slide que a gente já viu, só para a gente relembrar, né? É o que a Lei 6404 fala a respeito da Lei 64, da DFC, né? Então, olha, o artigo 188, inciso 1, fala que a demonstração dos fluxos de caixa deve indicar as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalente de caixa. A gente já vai ver o conceito de equivalente de caixa, né? Segregando-se essas variações, essas entradas e saídas em no mínimo 3 fluxos. Fluxos das operações de financiamentos e de investimentos. Rapidamente, os fluxos das operações são aquelas entradas e saídas de caixa, ou seja, pagamentos e recebimentos, provenientes das atividades operacionais, como pagamento de mercadorias adquiridas, pagamento de salários, né? Pagamento de seguros, pagamentos de aluguéis, de juros e recebimento de vendas, tá? Esses são fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais. Quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de captação de recursos. Por exemplo, integralização do capital social em dinheiro, evidentemente, porque se houver uma integralização de capital social com um veículo, com um equipamento, com um imóvel, isso não tem impacto no caixa, então não seria algo a ser evidenciado na DFC. Então, financiamento tem a ver com captação de recursos, seja recursos próprios, através da integralização do capital social em dinheiro, ou até através da captação de recursos de terceiros, como, por exemplo, eu vou até o banco
e realizo um empréstimo, né? Obtenho um empréstimo. Então, esse dinheiro que entrou na conta caixa da entidade, isso é evidenciado na DFC. Investimentos tem a ver com investimentos que a entidade realiza ou a venda desses investimentos. Então, aqui a gente não está falando ativo não circulante de investimentos, né, de forma geral, ou seja, aquisição de imobilizado, aquisição de ações de outra empresa, aquisição de intangíveis e a venda desses itens, né? Então, olha lá, atividades operacionais então são as principais geradoras de receita da entidade, e há outras atividades que não são de investimento, tampouco de financiamento. Então, olha lá, atividades operacionais são o quê? As principais atividades geradoras de receita, né? Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos no equivalente de caixa. Então, venda de imobilizado, de intangível, investimentos, tá? E atividades de financiamento tem a ver com captação de recursos, né? Olha lá, resultam na mudança do tamanho na composição do capital próprio, ou seja, integralização de capital social, estamos falando do PL, e no capital de terceiros, estamos falando do passivo exigível. Então, a obtenção de empréstimo, por exemplo. Então, ok? Maravilha. Então, aqui a gente vai, então, iniciar propriamente o estudo do pronunciamento técnico CPC 03. Ele inicia aqui o pronunciamento técnico CPC 03 falando qual que é o objetivo do CPC 03. Ele fala que informações sobre o fluxo de caixa da entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis, que a gente vai ver lá na estrutura conceitual básica, também chamada de CPC 00, né? Depois em aula futura, que os usuários das demonstrações contábeis basicamente são quem? Basicamente, os usuários primários são investidores e credores. Investidores, eles querem saber qual entidade ele vai aplicar o seu recurso, né? Qual que é a entidade que ele vai investir. Para isso, ele precisa saber qual que é mais lucrativa, por exemplo, qual que paga mais dividendo e assim por diante. Então, investidores são, né, usuários das demonstrações contábeis, né? E credores também, na figura de um banco, por exemplo, ele é credor da entidade. Para ele verificar se ele vai realizar esse empréstimo ou não, ele precisa saber a capacidade de pagamento que essa empresa tem, onde que ele vai tirar essas informações, por exemplo, nas demonstrações contábeis, tá ok? Então, a demonstração dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar a esses usuários das demonstrações contábeis, por exemplo, investidores e credores, uma base para avaliar a capacidade da entidade, o que? Gerar caixas e equivalentes de caixas. Gerar, ou seja, mais entrar, né, do que sair valores no caixa e equivalente de caixa, bem como as necessidades da entidade da utilização desses fluxos de caixa. Então, as decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem a avaliação da capacidade da entidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz
completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da La Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da La Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.